nós temos um texto que demonstra, pela boca do profeta, a natureza intrínseca, a natureza daqueles que verdadeiramente são do Senhor, a natureza daqueles que depositam a sua fé no Senhor e na sua palavra. A natureza daqueles que são de verdade povo de Deus, dos que estão indiscutivelmente, incondicionalmente alicerçados em Jesus, arraigados em Cristo, cujos olhos estão fitos no Senhor, aqueles que não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda, os que edificaram a sua casa na rocha, porque o texto revela que, a despeito, não obstante uma corrupção, uma crise que levará boa parte do povo de Deus, de Israel, a serem devastados pela peneira, pelo padejar do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Porque ao longo da história, Deus padeja na sua seara, separando os bodes e as ovelhas, separando o joio do trigo, separando o grão da casca. Muitos que parecem ser, não são. Muitos que até parecem não ser, são. Mas quem faz esse julgamento, que começa pela casa de Deus, a Bíblia diz que importa que o juízo comece por onde? Por aqui. Não vai começar pelo mundo, é pela casa de Deus, pela casa do Senhor. Então, não se enganem, que muito volume vai ser provado para ver o que vai sobrar daquilo que de fato é de Deus. É o que consegue sobreviver ao tempo. Então Israel pecou e Deus está dizendo: eu vou julgar. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa. Não adianta.
não adianta querer achar que você está me enganando, porque os meus olhos só conseguem enxergar aquilo que está diante de mim, mas os olhos do Todo-Poderoso estão sobre todos. Então ele está dizendo aqui, olha só, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada ou devastada, ou seja, a 10ª parte do que sobrar do quê? Do povo do Senhor, da terra. Ou seja, a ação de Deus vai purificar de tal modo que só vai sobrar aquilo que é de Deus. É o resto. Isso é uma doutrina extremamente bem fundamentada na Bíblia, que é a doutrina do remanescente fiel. Por isso que a Bíblia diz que o que perseverar até o fim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, ou seja, pastor, o pecado está proliferado no mundo. Há uma crise que assola a igreja de Deus. Tem muitos que vivem uma vida na igreja e outra no mundo, tem uma vida dupla. Mas a palavra de Deus diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Assim como o texto explica de maneira clara e cristalina: uns serão deixados e outros serão levados. Então, ainda que sobre a 10ª parte, essa 10ª parte também vai ser provada. E a Bíblia diz assim: como o carvalho e como a azinheira. Louvado seja Deus. E quais são as características intrínsecas daqueles que verdadeiramente são crentes? Daqueles que verdadeiramente estão na presença do Senhor, daqueles que verdadeiramente estão arraigados em Cristo, alicerçado na pedra angular de esquina. Respondo: a verdadeira natureza dos que estão verdadeiramente na presença do Senhor, que são genuínos, que são verdadeiros, que são autênticos, que são legítimos, que são selados pelo Espírito para o dia da redenção, é porque estes são como o carvalho e a azinheira. São como o carvalho e a azinheira. Então, essas duas metáforas que servem de comparação para nós entendermos. Porque o que não é de Deus não vai prevalecer. O que não é de Deus não subsistirá. O que não pertence ao Senhor não vai permanecer. Só vai permanecer o que é do Senhor. E por quê? Porque o que é do Senhor, ele é comparado com o carvalho e com a azinheira. E quais são as características intrínsecas do carvalho e da azinheira para nós entender nessa noite? Tanto o carvalho como a azinheira, eles são extremamente resistentes às intempéries, são resistentes às tempestades, são resistentes às tempestades, são resistentes às crises, às condições extremas,
haja o que houver, venha o que vier, passe o tempo que passar, o carvalho vai estar lá, porque ali ele foi plantado. Você não vê o carvalho plantado num lugar e depois indo para ser plantado em outro lugar, não. O carvalho foi plantado ali. E se você voltar no próximo domingo, você sabe onde que o carvalho vai estar? No mesmo lugar que você encontrou ele. E se você encontrou ele no inverno, na hora que você voltar no verão, você vai encontrar ele no verão no mesmo lugar. Ele não muda. As influências externas não alteram o seu destino e nada muda a sua posição no qual ele foi plantado. E a própria Bíblia também nos clarifica, dentro dessa linha que eu estou aqui construindo com vocês nessa mensagem, que nós somos como árvores que foram plantados pelo Senhor. Pode estar, existirão momentos de euforia, existirá um momento de inebriante alegria, esfuziante momento de explosão de alegria, mas haverá momentos de lágrimas, haverão momentos de lamento, haverão momentos de dor, haverão momentos de angústia, mas nem a alegria e também nem a tristeza serão capazes de arrancar ou de demover o carvalho da posição que Deus colocou. Então, como é que nós entendemos a natureza daqueles que são povo do Senhor? É que o carvalho e a azinheira não mudam de lugar, não estão ao sabor do vento e da circunstância. O vento bate daqui, o vento bate de lá, a chuva vem com todo o ímpeto, e eles simplesmente estão lá aonde Deus plantou. E esse é o segredo da vitória. Porque se você ficar pulando de galho em galho, igual macaco, você não vai chegar a lugar algum. Mas se você ficar firme com Jesus, se prepare, meu querido, porque o diabo, uma das coisas que o diabo vai tentar fazer é arrancar você do lugar aonde Deus te plantou. E nós estamos plantados em Jesus. Nós estamos em Cristo, aleluia. Lamassuri me canta, rabacai. Glória ao nome santo do Senhor. Quem é que crê que Jesus está aqui nessa noite? O carvalho é o símbolo da antiguidade. Carvalho, quando você chegar num lugar que tem um carvalho, você vai ver que aquela é, sem nenhuma dúvida, a mais antiga de todas as árvores. O carvalho vive entre 500 e 1000 anos. Tem uma grande longevidade. Ou seja, e quando você olha, quando você se depara com um carvalho, é visível as marcas contorcidas ao longo do seu caule. Marcas que são cicatrizes das tempestades que ele, ao longo desses
anos a fio teve que suportar. E mesmo tendo que suportar, quando você olha para você vê que a árvore ela é toda marcada e contorcida, demonstrando que ele não está ali porque caiu de paraquedas. Ele não está ali por uma mera questão de sorte. Ele não está ali por uma questão casual. Porque para estar ali onde ele está plantado, como diz a história, se você vê uma tartaruga num galho de uma árvore, o que você vai pensar? Quem foi que colocou ela ali? Porque tartaruga não sobe em árvore. Mas quando você vê um carvalho, você olha para o seu caule e você vê as marcas das tempestades e das crises que ele enfrentou e o preço que ele pagou por causa daquela posição. E talvez você está dizendo, pastor, mas a carne é fraca. Talvez você pode contra-argumentar e dizer, mas é difícil. E eu estou aqui para dizer para você, você é de Deus. É verdadeira a operação do Espírito no teu coração, então dê lugar para que haja desenvolvimento de uma resistência no teu ser. Diga para Deus, Senhor, eu quero ser do Senhor, para que eu possa resistir o mundo, o sistema, os apelos das minhas tentações e fraquezas, para que eu possa viver plantado na tua presença. Glória a Deus. 500 a 1000 anos. Nós não vamos morar no céu. Nós não vamos morar no céu somente depois que a gente chegar no céu. Porque estando na terra, a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Somos desse mundo? Não somos desse mundo. O crente não é desse mundo. E o crente não anda no curso desse mundo. É o que diz a Bíblia. O crente não anda no curso desse mundo. Ou seja, você não precisa ter dúvida. Tem gente que fica preocupado. Pastor, é certo fazer tal coisa? É errado fazer tal coisa? Irmão, para com isso, irmão. Nós estamos na contramão do mundo. Você quer ser crente de verdade? Então anda na contramão do mundo. Anda na contramão da maioria. Como que é a maioria? A maioria ora. Se a maioria ora, a maioria não ora. Então se você quiser ser de Deus mesmo de verdade, vem para a oração. Venha para a palavra. Aprenda e entenda que para viver o evangelho é necessário renúncia. Que existirão crises, existirão circunstâncias adversas. E você precisará depender de Deus. Mas ao longo do tempo, ao longo da tua história, você vai construir uma história de quem verdadeiramente ficou firme no Senhor, aguardando em Deus. E é por isso, louvado seja Deus, que Paulo diz, planta a semente incorruptível e colhe, e brota a incorruptível. Planta aqui na terra e nasce lá no céu. Porque quem viveu aqui na terra, como se da terra fosse, jamais vai nascer lá no céu. Mas quem viveu aqui na terra, como se do céu fosse, será e já está guardado pelos portais celestiais, para viver na glória. Esse é o evangelho. Como o carvalho e a azinheira. A azinheira, você vai encontrar, talvez a sua Bíblia está dizendo outra palavra.
Porque outra tradução aplicável para azinheira é o terebinto, que é outra, que é a mesma azinheira. Louvado seja Deus. E o que tem? Está dizendo aqui, ó. Depois de se desfolharem, tanto o carvalho como a azinheira são plantadas, e aí vem o inverno. E a coisa mais difícil é resistir o rigor, o inverno rude, gelado, o frio, sofrimento do inverno. Porque no inverno, aí ele está dizendo, as folhas caem. Louvado seja Deus. Depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Sabe qual a palavra que eu tenho para você? Fica firme. Sabe qual a palavra de Deus que eu tenho para você nessa noite? Fica firme. Fica firme com Jesus. Porque esse inverno vai passar. As folhas caem. Todos nós, ao longo da vida, vivemos o tempo todo. Todos nós vivemos o tempo todo impactado pelas perdas. Porque ganhar é fácil. Lidar com as perdas, ainda que se desfolhem, fica firme. Por quê? Porque vai passar. Vai passar. Você vai glorificar a Deus lá na frente. Quando Deus escolheu a nação de Israel, da nação de Israel, Ele escolheu a tribo de Levi para serem seus sacerdotes. Quando Ele escolheu a tribo de Levi para serem seus sacerdotes, a tribo de Levi não participou da partilha das terras. Enquanto cada tribo ganhou um pedaço de terra, a tribo de Levi não ganhou nenhuma porção de terra. Enquanto todas as tribos ganharam terra para construir casas, enquanto as tribos ganharam terra para construir, para plantar e para colher, a tribo de Levi não ganhou nenhuma porção de terra. E você vê todo mundo ganhar. Você vê todo mundo receber o seu título. Todo mundo receber a sua propriedade vitalícia, o seu direito, a sua herança material. Olha que coisa. Na partilha da terra, imagine todas as 11 tribos, recebendo em mãos o título da terra, o documento na mão, a escritura, que coisa boa. Aquela euforia. Mas a única tribo que ficou de mão vazia foi a tribo de Levi. Não ganhou nada. E às vezes, nós que somos chamados pelo Senhor, vamos ter que conviver em algum momento da nossa vida com todo mundo sorrindo e só a gente chorando. Você vê todo mundo tem e você não tem. Já viu acontecer isso aí?
Todo mundo está casando e você não conseguiu casar ainda. Todo mundo tem namorado e você não conseguiu ainda o teu. Todo mundo tem um emprego para poder trabalhar e você não tem o teu emprego ainda. Você conhece um monte de gente que tem casa própria e você não tem a tua ainda. Mas olha o que diz a palavra. O Senhor falou com eles. O Senhor falou com a tribo de Levi. E você sabe o que o Senhor falou para a tribo de Levi? Eu sou a tua porção. Porque assim como o carvalho e o terebinto passam por momentos em que veem as suas folhas caindo uma a uma no inverno, eles não se aborrecem, eles não se estremecem, eles não se revoltam, eles não se desanimam, eles não se encurvam, eles não sucumbem, eles não jogam a toalha, mas a Bíblia diz que eles ficam firmes. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ele vê a folha caindo, e a folha é a beleza, é a glória do terebinto, é a folhagem deles, bonita, sobranceira, imponente, gloriosa, altiva, cheia de vida, com aquela folhagem, aquela copa frondosa, mas elas veem a folha caindo. E eu sei que enquanto a folha cai, as lágrimas descem. Enquanto as folhas caem, a tristeza bate. Mas a Bíblia diz que mesmo em meio às folhas caindo, elas ficam firmes. Olha o que diz aqui, ó. Depois de desfolharem, ainda ficam firmes. Fica firme. É o que eu te digo hoje. Sabe por que você precisa ficar firme? Porque você é um terebinto. Você é um carvalho de Deus. Você foi plantado pelo Senhor. Quem te chamou foi o Senhor. E quando a tribo de Levi, os levitas, ficaram vendo todo mundo ganhar e eles não ganharem nada, o Senhor falou para eles assim, ó: eu sou a tua porção. Tudo o que as coisas dessa terra não, tudo que tem aqui nessa terra jamais vai conseguir superar o que eu tenho para você. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a tua casa. Deus tem vitória para a tua história. Deus tem bênção para você. Fica firme. Porque esta, aí o texto termina, será a semente santa do Senhor. Essa crise vai passar. E quando essa crise passar, deixa eu dizer para você, eu, pastor Ladeia, vou te encontrar no mesmo lugar. Porque tudo vai passar, as folhas passam, mas outras brotam e você vai voltar a sorrir. Você vai viver promessas de Deus. Você vai viver alegrias preparadas pelo Senhor. Você vai viver o cuidado de Deus. O cuidado, o amparo, o acolhimento de Deus na tua alma. Deus é contigo. Fica firme. É apenas um momento. Algumas cicatrizes você vai ter que carregar.
algumas marcas você vai carregar, porque é necessário que você se lembre que na hora mais difícil da tua vida, socorro do Senhor foi presente na tua vida. E que você está de pé não é porque você é bom, porque o Senhor te plantou e te sustentou na presença dEle.